Oi, como é que estão vocês? Tudo tranquilo? Eu estou bem. Estamos aqui para mais um trabalho do material de complementação escolar do sétimo ano, semana de 17 de agosto. Eu sou Orlando Otero, da oitava CRE, da Rede Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. O assunto de hoje, nós vamos falar sobre biomas, mais especificamente sobre a Mata Atlântica. E vamos dar um destaque para a Floresta da Tijuca, que ela é classificada como a maior floresta urbana do mundo. Então, qual é a história da Floresta da Tijuca? Fazia parte da Mata Atlântica, só para lembrar vocês que o Rio de Janeiro era o centro da cidade, o início do Rio de Janeiro se dava no centro da cidade, e as encostas do Rio de Janeiro eram formadas de Mata Atlântica. Inclusive, o maciço da Pedra Branca, essa grande montanha que tem em frente à estação de Bangu e à estação de Padre Miguel, você observa que era uma grande também área de Mata Atlântica. O que aconteceu, tá? Com relação à Floresta da Tijuca? Ela foi desmatada. Por que ocorreu o desmatamento? Ocorreu o desmatamento para o plantio da atividade cafeeira. Os cafezais foram plantados em suas encostas. Então, ocorreu uma destruição dessa floresta. A floresta nativa não existe mais na Floresta da Tijuca. Como a cidade do Rio de Janeiro era uma cidade que dependia, voltando a falar para vocês, que o Rio de Janeiro, sendo a cidade, ok? Precisava de água da encosta da Floresta da Tijuca, começou a ocorrer uma crise hídrica na cidade do Rio de Janeiro. Então, houve a necessidade de realizar um reflorestamento. Só que esse reflorestamento, ele passou a ser com árvores exóticas, como, por exemplo, jaqueira, como, por exemplo, amendoeiras, árvores que não eram nativas da Mata Atlântica. Tanto é que alguns técnicos ligados à engenharia florestal falam que a jaqueira é um problema para a floresta. Por quê? Porque ela produz muitos frutos, tá? E com isso, o que ocorre? Ocorre uma competição dentro do bioma. Então, ela foi reflorestada e ela passou com o processo a voltar ao ciclo da água, começou a abastecer novamente, ela demorou mais ou menos de 13 a 15 anos para fazer todo o reflorestamento. E hoje é uma área de grande lazer para a cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos encontrar trilhas, vamos encontrar parques, vamos encontrar lugares para fazerem caminhadas, lugares para fazer piquenique. Então, é uma área reflorestada com base nesse reflorestamento, e esse reflorestamento ele foi feito com um indivíduo chamado Major Asher. Major Asher, ele recebeu a ordem do imperador Pedro II, e ele pegou 6, no caso, trabalhadores, subiram a encosta e replantaram aproximadamente mais de 120 mil mudas de árvores. Tá? Então, aqui é uma visão da Floresta da Tijuca, replantada. O Cristo Redentor está na Floresta da Tijuca. Tá? Vocês que são observadores, tá? Se vão observar a imagem, aqui está o Maracanã. Esse círculo aqui, tá? Com o livro na mão, você pode observar que esse círculo aqui está o Maracanã. Então, esse lado aqui é o lado da Zona Norte, da Baía de Guanabara. Esse lado aqui é o lado da Zona Sul, ele está em frente à Baía de Guanabara. Então, a Floresta da Tijuca, o bioma que nós encontramos aqui é o bioma da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, só para lembrar vocês, era vegetação que na época do descobrimento nós encontrávamos em grande quantidade. Ela se estendia desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul pelo litoral. Todas as encostas, todas as áreas que se encontram no litoral brasileiro apresentavam a Mata Atlântica. Então, era um bioma. E o que é um bioma? Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos. São próximos de vegetação e podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes.
e, historicamente, sofre os mesmos processos de formação da paisagem, resultando de uma diversidade de flora e fauna própria, ou seja, bioma é um ecossistema que apresenta as mesmas características. Por exemplo, o bioma da floresta amazônica, ele apresenta uma grande quantidade de animais, uma grande quantidade de vegetais, tem muita água, é quente e existe uma grande proliferação da vida. Então, o bioma, definindo, é um conjunto de vida vegetal e animal, onde nós encontramos um tipo de vegetação que são identificados com as mesmas características, apresentando condições de clima e condições de solo idênticas. A ideia de bioma é essa, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas atividades, tá? Então, nós temos aqui, ouça o podcast e compare com os textos acima para responder as questões abaixo no seu caderno de geografia. Vamos dar uma olhada aqui. Cite o bioma no qual o Morro do Corcovado está inserido. Tá? Na realidade, está inserido na Mata Atlântica. Lembrando a vocês que aqui praticamente não tem mais Mata Atlântica. Tá? Só para lembrar vocês, aqui a Floresta da Tijuca ela foi replantada, ela foi reflorestada. Pode ter um ou outro ponto, mas tudo isso aqui, gente, era plantação de café, onde meu cursor, onde vocês podem observar, toda essa área verde era plantação de café. Houve problemas de abastecimento de água na cidade do Rio de Janeiro e houve a necessidade de fazer o reflorestamento. Então, a resposta seria a Mata Atlântica, lembrando que a Floresta da Tijuca, onde está o Corcovado, onde está o Cristo Redentor, o Corcovado é o morro, a estátua é o Cristo, ok? Onde está o Cristo Redentor, onde nós temos uma área reflorestada, que foi replantada. Explica o que é um bioma, excetuando-se a Mata Atlântica. Ou seja, o que é um bioma? Vamos dar uma olhada aqui, que é bioma, aqui está a resposta. É um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos que são próximos de vegetação e podem ser identificados em nível regional com condição de geologia e clima semelhantes. Pode parar até climas semelhantes aqui, ok? Então, essa seria a definição de bioma, até semelhante. Aí depois vem aqui, tá? Cite um outro bioma existente no território brasileiro. Vou tentar citar todos. Floresta amazônica, Cerrado, no Planalto Central, Caatinga, a vegetação semidesértica, semiárida do Brasil, no Nordeste brasileiro. Temos o Pantanal Mato-Grossense, temos a Campanha Gaúcha, os Pampas Gaúchos, temos a Mata de Araucária, localizada no Paraná, temos a Mata dos Cocais, localizadas entre Maranhão e Piauí. Então, nós temos aí, no caso, as restingas, que é aquele tipo de vegetação que nós encontramos no litoral. Temos os manguezais, que são encontrados geralmente em áreas de lagoa ou em áreas de baía, como, por exemplo, a Baía de Guanabara. Então, aqui já comecei a citar uma série de biomas, praticamente citei todos os biomas que nós encontramos no Brasil, por isso que o Brasil é denominado de país biodiverso. Ok? Número 3. Aponte pelo menos 2 ações humanas capazes de impactar os biomas e afetar a biodiversidade existente nessas áreas. Então, 2 ações. Uma ação é a ação da agropecuária. Então, é uma prática, infelizmente, de algumas sociedades, dentre elas a sociedade brasileira, retirar a cobertura vegetal através da queimada. Então, limpa-se a área, então existe um impacto muito grande, porque toda uma grande quantidade de animais e vegetais morrem ou fogem daquele fogo. Então, isso é um impacto, um primeiro impacto. Tá? E o segundo impacto, tá, é a questão da mineração. É quando se retira, encontrou-se uma grande montanha de minério de ferro, por exemplo, dentro de uma mata, então eu vou ter que retirar. Por exemplo, nessa nossa região aqui de Bangu, Padre Miguel e Senador Camarão, nós temos muitas pedreiras. Ali a pedreira era no morro que tinha uma vegetação. Então não existe mais a vegetação, não tem mais vida, não tem mais água, não tem mais floresta. Por quê? Porque essa atividade de mineração, que é retirada, não é minério, mas é retirada, é um tipo de mineração, é a retirada dessas pedras, dessas rochas que vão servir para a atividade humana, faz com que haja um impacto ambiental muito grande. Então, apontei 2, a agropecuária e a mineração. Vamos dar uma olhada aqui, na página a seguir. Aqui nós temos aqui a América Portuguesa de 1519. Então, nós podemos observar, tá, que o território brasileiro
era um território praticamente inexplorado. Você tinha muitas riquezas aqui, representadas por esse mapa de época. O que começou a ocorrer? Tá? Devido aos ciclos econômicos, tá? Com a vinda dos portugueses ao Brasil, começou a se retirar as riquezas, começou a explorar o país economicamente, fazendo as plantações de cana-de-açúcar, depois as plantações de algodão, acharam minério em Minas Gerais, tanto é que o nome do estado chama-se Minas Gerais. Depois foi implantada a atividade cafeeira, ou seja, o território brasileiro ele foi sendo apresentado e foi, no caso, sendo explorado economicamente ao longo da nossa história. Então, muitas populações, principalmente os indígenas, sofreram com isso, porque, de uma certa forma, eles tiveram que abandonar suas terras e houve, no caso, uma diminuição dessa população indígena. Então, esse mapa aqui ele dá essa noção da questão da exploração que ocorreu e ocorre ao longo da história do território brasileiro. Nós temos aqui duas imagens, tá? Isso aqui, gente, colheita de soja em Mato Grosso. A soja é um tipo de vegetal que é utilizado para ração animal, ou seja, ela é vendida para outros países, então ela é misturada com outros tipos de grãos que vai servir para alimentar porcos, frangos, etc. E outras aves ou outros animais que comem esses tipos de grãos. Isso aqui, gente, era uma vegetação ou de floresta ou de cerrado. Eles retiraram toda a cobertura vegetal. Então, você só tem aqui a plantação de soja. Teve um impacto ambiental muito grande. Mas, professor, como é que eles vão fazer isso se não tirar essa cobertura vegetal? Teve que tirar. Então, isso aqui é um campo de soja. E aqui, gente, é uma usina termoelétrica. Ela funciona com óleo diesel. Óleo diesel é o combustível que nós colocamos nos ônibus. Aqui tem um gerador, ele está trabalhando e ele está fazendo aqui, deve ter uma série de fios, ok? Cada gerador desse aqui é uma máquina trabalhando com óleo diesel. E nessa movimentação, nós vamos produzir eletricidade. Essa é uma usina termoelétrica de Camaçari, que é um município próximo de Salvador. É uma grande área produtora de elementos de petróleo. Então, aqui você tem vários geradores de eletricidade. É uma usina termoelétrica. Tá? Vamos dar uma olhada aqui na atividade. Aponte pelo menos um uso do solo brasileiro enquanto colônia portuguesa e um uso nos tempos atuais. Então, enquanto colônia portuguesa, aqui você tinha uma extração, você tinha uma atividade extrativa, como, por exemplo, a extração do pau-brasil. Lembrando a vocês que Brasil é o nome de uma árvore, então existia uma atividade extrativa, depois uma atividade agropecuária com a cana-de-açúcar. Então, aqui a primeira parte da pergunta, aponte pelo menos um uso do solo brasileiro enquanto colônia portuguesa. Ou seja, vou falar tá? Retirada de pau-brasil através do extrativismo vegetal. E um uso nos tempos atuais. Aqui, ó. Agricultura, também chamado de agropecuária. Bem, gente, vou encerrar minha atividade hoje aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado. Estudem, façam todas as atividades propostas, não só em geografia, mas explorem todo esse caderno de complementação escolar, ok? Tudo de bom para vocês aí, fiquem bem e até a próxima.